Bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre expectativa versus realidade. Um tempo atrás, não faz tanto tempo assim, mas nós tínhamos alguns programas na nossa televisão que mostrava, expectativa versus realidade. A expectativa era algo lindo, algo maravilhoso, planejado, mas quando se ia para a realidade, se via que era algo totalmente diferente daquilo que foi planejado. E muitas das vezes nós somos assim. Mas vamos ouvir a palavra, o que é que Jesus falou de algumas pessoas da sua época em relação à expectativa versus a realidade. Mateus capítulo 23, versículo 27, vai dizer assim. Mateus 23, 27. Ai de vós, mestres da lei, de fariseus, hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem famosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Jesus está falando dos mestres e fariseus de sua época, hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem famosos ou formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Quantas vezes algumas pessoas nos nossos dias atuais se tornam desse jeito? São os religiosos dos nossos dias, formosos por fora, uma boa aparência, mas o seu interior continua como está escrito aqui. O nosso próprio Senhor Jesus deixou ossos de mortos. Quantos têm sido mortos por causa de pessoas que são sepulcros caiados diante do Senhor? A mensagem central é a condenação à hipocrisia, a diferença entre a aparência externa que se mostra ao mundo e a realidade interna dos corações e ações. Jesus usa essa imagem, a do sepulcro caiado, para ilustrar como o culto externo, sem verdadeira transformação interior, é vazio e corrupto. Quantas pessoas estão desse jeito, vivendo uma aparência de servo, mas por dentro não estão de todo o coração, não se entregaram verdadeiramente a Cristo. Quantos líderes estão desse jeito? E hoje nós estamos vivendo dias em que muitos profetas do Senhor profetizaram aí os dias atuais, e a gente tem visto homens de grandes nomes no Evangelho, mas que estão aí sendo revelados algumas coisas a seu respeito. Que nós possamos verdadeiramente ser servos de Deus, simples como Ele é. Objetivos, precisamos ter objetivo na palavra, mostrar a verdade de quem é servo, uma verdadeira face. A Bíblia vai falar do sal, da luz do mundo. Que nós, como servos de Deus, sejamos o sal verdadeiro, o sal que tempera, o sal que muda o sabor, que muda as situações, que muda as vidas. A lâmpada que está a clarear, que traz a luz, que dissipa as trevas. E não essas lâmpadas apenas figurativas, que embelezam, mas não têm luminosidade nenhuma. Estão bem vestidos, mas não têm santidade. Falam bem, mas não têm autoridade. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza à presença do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus nos leve diante das pessoas para falar a verdade. Jesus teve palavras muito duras para os fariseus, líderes religiosos da época. Ele chamou de sepulcro caiado, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de podridão. Por quê? Porque ele se preocupava excessivamente com a aparência externa da religiosidade. Quantos estão assim ainda no nosso dia? Cumprir regras, fazer longas orações em público,
exibir piedade, mais o coração. São campanhas e mais campanhas. São seminários e mais seminários. Aprendendo para quê? Se não levam a palavra a quem necessita. O perigo do espírito farisaico não ficou restrito àquela época. Ele pode se manifestar em nós hoje de maneiras sutis. Podemos nos tornar tão focados em parecer cristão, ir à igreja, ler a Bíblia, usar a linguagem correta, que negligenciamos o que realmente importa. Um coração transformado, um amor genuíno por Deus e pelo próximo, humilde e sincero. Irmão, templos lindos, verdadeiras catedrais, mas onde está o amor ao próximo? Entra alguém ali, não tão bem vestido, como que ele é tratado? Tiago vai dizer que dão preferência, senta-te aqui conosco e você vai para lá. Olha se não é a mesma história que está se repetindo. Nós somos servos, nós já conhecemos a palavra. Erramos porque queremos, porque não examinamos as Escrituras. Muitas das vezes nós nos pegamos julgando aos outros. E quanto a nós mesmos, você já olhou para dentro de você? Jesus vai falar da trave do olho, do cisco. Às vezes a gente está vendo um cisco no olho do nosso irmão, mas tem uma trave no nosso próprio olho que a gente não vê. Vamos cuidar da nossa realidade espiritual hoje. Vamos cuidar da nossa vida espiritual hoje com Cristo, para que nós tenhamos a oportunidade de ouvir dele, vinde bendito. Será que nós cumprimos rituais religiosos, mas nosso coração continua frio, sem compaixão pelos necessitados, sem perdão para aquele que nos ofendeu? Jesus, ele enfatizou, irmão, que Deus se importa com o interior. Ele deseja o coração quebrantado e contrito. Está lá no Salmo 51, no verso 17. Coração quebrantado e contrito. Um espírito humilde e um amor que se traduz em ações concretas de justiça e misericórdia. Não basta falar. Você é lindo. Você é linda. Tem que agir e buscar aquele que está perdido, receber bem as pessoas, independente do vestimento, independente de como ela está. A verdadeira espiritualidade não é uma performance para os outros, mas uma relação viva e autêntica com Deus, que transforma nosso caráter de dentro para fora. Irmãos, estão vivendo muita superficialidade. Sepulcro caiado, bonito por fora, mas cheio de podridão dentro. É assim que nós temos vivido. Que possamos examinar nossos corações hoje.